o professor Adalberto, acho eu que também estava conectado agora conosco e já está aqui, sempre com o seu sorriso característico. Então, vamos pedir para que possa fazer a sua intervenção em torno desta situação que tem acontecido em Moçambique, que acredito eu que tem muito a ver também com o país irmão Angola. Boa tarde, professor. Era bom chamar-me melhor pelo nome, Adalberto Júnior ou Presidente da UNITA. Eu não sou professor. Com muito gosto e uma boa tarde ao meu caro amigo. Eu não sei com quem falei agora, se foi com o Diniz, que está aqui a fazer as intervenções de início, mas eu aproveito para saudar o presidente eleito, que não chamá-lo assim, claramente. Venâncio Mondlane, agradecer o convite que me dirigiu para estar presente aqui com grande responsabilidade e saúdo todos os ilustres que se encontram aqui neste live e através desta oportunidade lançar daqui de Angola um grande abraço ao povo moçambicano, lançar um grande abraço aos jovens de Moçambique, que destaco pela sua extraordinária capacidade de resiliência, atitude combativa, corajosa, mas também uma atitude de uma forte esperança, de convicção de quem efetivamente está a acreditar que vai ser possível fazer um resgate da verdade eleitoral, que é esta que nós todos continuamos aqui à espera, a acompanhar, mas muitos de nós não apenas à espera, ajudarmos no limite daquilo que são as nossas país irmão a iniciar um caminho nos carris da democracia e da esperança para o seu próprio país. Eu fiz uma pausa, eu não sei se me acompanharam, se Sim, me estão a escutar bem. Não presidente, sei, lhe acompanhamos perfeitamente. Lhe acompanhamos fizeram-me um perfeitamente. desafio. Eu creio que o desafio que me é dirigido tem muito a ver com a expectativa de quantos olham para Angola, olharam para Angola e de quantos olham para Moçambique e gostariam de ver uma reflexão sobre aquela que foi a experiência que vivemos e que hoje permite. E eu começo por dizer que os processos eleitorais em Angola não são tão idênticos assim aos processos de Moçambique. Ao contrário do que muitos de vós possam pensar, as nossas legislações ainda são bastante distintas, com um elemento muito negativo para o lado angolano. Elas são idênticas, infelizmente, naquele âmbito da não existência de uma democracia, de uma transparência, de um Estado democrático e de direito. Nesse aspecto, nós, infelizmente, estamos muito idênticos. Mas Angola não tem, nunca teve experiência de início sequer da experiência autárquica. Infelizmente, nós há muito vimos lutando, mas o partido que ocupa hoje a cadeira do poder e que tem tido a condição de criar maiorias na Assembleia Nacional, tem impedido por todas as vias que o angolano pudesse experimentar o poder local, porque está consciente que no primeiro dia em que existirem eleições locais em Angola, tem que começar a partilhar o poder. E este sentido de partilha é olhado como algo a evitar a qualquer custo. E, portanto, nós, até hoje, não tivemos nunca uma eleição local no nosso país. Em segundo lugar, em 2010, em Angola, foi feita uma primeira alteração constitucional que terminou com a eleição direta do Presidente da República em Angola. Foi muito negativo e foi acusado José Eduardo dos Santos da responsabilidade de o ter feito. Quem hoje se encontra sentado na cadeira do poder fez pior, porque
um ano antes das eleições de 2022, portanto, em 2021, Angola operou uma outra revisão da Constituição. E esta revisão não retornou os direitos da eleição direta do Presidente da República, esta alteração blindou ainda mais o regime. E, portanto, quando em Angola nós vamos a eleições, estas eleições chamam-se eleições gerais, onde o que é que acontece? Acontece que com um só boletim os angolanos elegem duas instituições distintas, dois órgãos de soberania que são diferentes, que devem ser complementares e que são eleitos pelo mesmo boletim. É esta a razão que nos leva a apelidar estas eleições e esta Constituição de atipismo. Nós entendemos que isto é uma forma de constituir aqui um golpe constitucional, porque não é possível, com o mesmo boletim, eleger-se os deputados à Assembleia Nacional e eleger-se também o Presidente da República por via automática, porque estes são poderes distintos e devem ser poderes complementares. E daí a perda diria, de estabilidade, porque não há controles complementares. Ora, aquilo que ocorreu e que ocorre nas eleições e na última moçambicana é que houve uma eleição em que cada cidadão teve direito a receber três boletins de voto, um boletim que foi introduzido na urna para eleger o Presidente da República, um segundo para eleger os membros da Assembleia e, se não me engano, o terceiro para eleger o governador da província. Esta é uma experiência que o angolano nunca experimentou e que estamos até em sentido inverso, redutivo. Infelizmente também, nós nunca tivemos observação internacional plural. O governo angolano recusa permanentemente a presença de observadores internacionais que não sejam africanos controlados pelo governo angolano. E, portanto, a União Europeia aqui nunca esteve presente. E eu fiquei imensamente satisfeito quando percebi que as eleições em Moçambique iriam ter a presença de observadores da União Europeia. E estes observadores fazem alguma diferença. Diferença esta que permite que eles tenham chegado a Moçambique com mês de antecedência e que efetivamente tenham exercido alguma fiscalização com isenção, sem controles de dependência do governo. Estabeleci aqui apenas algumas diferenças. É verdade que depois os aspectos que nós experimentamos de fraude foram distintos. Como penso que Vossas Excelências que nos acompanham sabem, todas as últimas eleições em Angola foram organizadas pela mesma empresa espanhola, a Indra. Uma empresa que, ao longo dos anos, tem conhecido contestações em todo o mundo, especialmente na América Latina e, nomeadamente, aqui em Angola, onde em nenhuma das intervenções deixou de receber graves acusações de falta de transparência e de ter participado em organização de eleições que em nada tiveram a ver com aspectos de transparência e de democracia. Quando a Indra voltou a ser, mais uma vez, trazida para Angola, foi motivo de fortíssima contestação. Não houve concursos, não houve transparência na escolha e foram centenas de milhões de euros que foram pagos. Ora, isto diz-nos que o processo foi um tanto distinto do processo em Moçambique. Foi com alguma surpresa, diria assim, que nós vimos em Moçambique, à luz do dia, pessoas tiradas das mesas, acrescento de votos nas urnas, quer dizer, toda uma panóplia de irregularidades à luz do dia, que aqui o sistema é um pouco mais aperfeiçoado, as coisas são um pouco mais complexas. Aqui gasta-se milhões e milhões de dólares para esconder a metodologia. Em Moçambique as coisas foram um bocadinho mais grosseiras e que me surpreende que assim tenham sido. Eu ainda ontem, e esta é uma partilha, estive com um dos observadores que esteve em Moçambique e que esteve a chefiar uma equipe e que me dizia os resultados das eleições em Moçambique, claramente com vantagens para o Mondlane, para o presidente, e que dizia no dia seguinte foi à Assembleia de Voto onde viu os resultados do dia anterior
anterior, eles estavam totalmente alterados, porque lá onde Venâncio tinha ganho no dia anterior e ele testemunhou, no dia seguinte, portanto, o candidato Chapo já era o vitorioso. E, portanto, isto são questões que aí foram um pouco mais escandalosas, eu diria. E eu diria, de algum modo, facilita-vos, de algum modo, a condição de poderem, diria, melhor persistirem de algum modo. Embora em Angola nós tivemos condição e capacidade de fiscalizar 94% das atas. E, no final de tudo, enviamos ao Tribunal Constitucional a prova de que quem está a governar não ganhou. Acontece que, até hoje, as provas não foram abertas. Temos também um problema enorme das instituições não estarem a ser credíveis, de termos um Tribunal Constitucional que não defende a imagem de transparência e as expectativas que os angolanos têm em relação a estes órgãos não são boas. Se hoje em Angola se fizer um qualquer trabalho da auscultação do cidadão sobre que leitura tem dos seus órgãos judiciais, é indiscutível a resposta generalizada de que os angolanos não confiam nos seus tribunais superiores. Nós temos tribunais superiores representados por personalidades que não têm, junto do público, o respeito que deveriam merecer, porque não há independência do poder judicial ao poder político, infelizmente. E, portanto, este é um drama. E eu percebi, de algum modo, a expectativa de hoje me ter aqui neste debate. O que é que aconteceu depois das eleições em Angola? Depois das eleições em Angola, a UNITA e a FPU, que foi o contexto da ampla frente para a alternância que nós constituímos, uma frente eleitoral que concorreu para as eleições sobre a bandeira da UNITA, nós entendemos que devíamos tentar melhorar os aspectos de caráter jurídico-legal e fazermos um percurso dentro das instituições que evitasse o caos que indiscutivelmente iríamos experimentar se tivéssemos de imediato ido para as ruas, como estava uma parte da juventude a solicitar-nos. E com isto eu quero dizer que não é correto fazer comparações imediatas entre o que se passa em Moçambique igualzinho ao que se passa em Angola. Não é igualzinho ao que se passa de um e de outro espaço. E, tendo feito uma ampla auscultação à sociedade, nós entendemos que o banho de sangue era grande, imediato e violento, se tivéssemos de imediato feito. O que o regime estava à espera que fizéssemos. Mas há um balanço hoje. E o balanço hoje é que nós temos feito um percurso enorme, nacional e internacional. Nós fizemos do pós-eleições toda uma campanha pela democratização. Começámos lá no continente africano. Fomos para o Parlamento Pan-Africano, onde temos levantado a bandeira da transparência eleitoral, onde levantamos permanentemente a bandeira e o debate dos golpes institucionais feitos pelos governos africanos. Nós temos um verdadeiro drama. O drama de quem hoje está sentado na cadeira da governação e pensa que não tem limites para exercer a governação no seu interesse. E a comunidade internacional, atrás dos interesses económicos, infelizmente silencia estes ataques, estas violações, estes atentados ao direito constitucional, estes atentados ao Estado Democrático de Direito. E o que nós temos vindo a apreciar é que os golpes militares são punidos, mas os golpes institucionais, que são descontinuidades da Constituição, são tolerados. E, portanto, isto não me parece correto. Iniciamos um grande trabalho de denúncia desta dualidade de critérios, quando as duas causam o mesmo efeito: um vazio de poder, um caos. Causam pobreza, causam morte, causam subdesenvolvimento, incentivam a imigração da juventude, são a razão de muitas destas mortes que ocorrem no Atlântico, que ocorrem no Mediterrâneo, de gerações de jovens a fugir dos seus países por falta de esperança de vida. Para dizer que nós acho que demos por bem ocupado o nosso tempo neste trabalho que fizemos a nível interno e a nível internacional,
no continente africano, mas também nas instituições que contam. Nós, nos últimos anos, a seguir as eleições em Angola, encontramos um grupo amplo de parcerias, inclusive europeias, africanas, asiáticas, sul-americanas, norte-americanas, e levamos as instituições relevantes. Eu citei o Parlamento Pan-Africano, cito o Parlamento Europeu, cito o Congresso Americano, o Senado Americano, uma série de parlamentos nacionais e a todos estes locais, as organizações internacionais que nós podemos, nós levamos a debate as fraudes que se constituem no continente africano, muito em particular. Trabalhamos muito com o partido e os dirigentes hoje que ganharam as eleições na Venezuela, fizemos imensas conferências comuns juntos e o mesmo com uma série de dirigentes africanos. Partilhei, inclusive, com os meus companheiros que me acompanham a partir de Moçambique, aquelas que foram as experiências vividas em Angola, e tentamos contribuir para que tivéssemos melhores processos eleitorais. Mas eu não tenho dúvidas de um pormenor. A África ainda tem um grande desafio pela frente. A democratização das suas instituições, a capacidade de trazer uma União Africana, um Parlamento Pan-Africano, que represente efetivamente os seus povos, que dê voz aos seus povos, que tenha uma partilha da soberania dos presidentes com os parlamentos e com os seus povos. Este ainda é um grande desafio. E o que nós ainda continuamos a ter são regimes autocráticos que se sentam no poder e que pensam que não têm limites ao seu próprio poder. O que se passa hoje em Angola é um dos exemplos desta realidade. O mandato do atual presidente está-se a esgotar, já não está no início, e iniciou o processo de assaltar a tentativa de assaltar os documentos reitores, assaltar os documentos reitores do seu partido, para quê? Para conseguir uma extensão do seu mandato ou, em alternativa, para que consiga permanecer presidente do seu partido. Aliás, é um assalto a este nível. Para depois tentar o assalto à mudança constitucional. E nós estamos num processo de tentarmos fazer a democratização da lei eleitoral, a democratização da lei da Comissão Nacional Eleitoral, a democratização da lei de imprensa, a democratização de uma série de leis que se conjugam no sentido da criação de um ambiente democrático, plural e transparente. Quem vos fala aqui é presidente da UNITA há 4 anos, nunca esteve presente na televisão pública de Angola. Nunca foi entrevistado por nenhum órgão de comunicação social. Usamos também as redes sociais como uma alternativa para chegar longe. Então, o que nós temos de experiência é que as lutas não estão fáceis também. Não posso afirmar que a luta dentro das instituições não trouxe resposta. Trouxe-nos. Se não fossem as instituições, não teríamos expandido a voz que tivemos para levar ao Parlamento Pan-Africano, para levar algumas instituições internacionais, através da presença nas instituições formais, o debate estratégico que carece de ser, diria, trazido à realidade das agendas prioritárias do continente e de alguns outros países. Hoje, não tenho nenhuma dúvida, uma boa parte do trabalho que fizemos e, indiscutivelmente, o trabalho de outros, e eu tenho que reconhecer o trabalho do Venâncio, o trabalho dos ativistas moçambicanos, o trabalho de outros que em outras partes do mundo se juntam a este desafio, mas que estamos longe de ter conquistado aquilo que nós procuramos. Mas eu quero dizer que nós não estamos no mau caminho. De forma alguma. Eu vou fazer uma interrupção por aqui, porque seguramente isto vai permitir a entrada de outros intervenientes, a existência de algumas perguntas e, quiçá, a intervenção do professor Lumumba, excepcional, que tenho acompanhado e que tive a grande satisfação de já o acompanhar mais de uma vez, brilhante, frontal e moderno, de facto, à frente do seu tempo. Então, a palavra devolvo ao Dinis. Muito obrigado. Obrigado. Na verdade, é o Crimildo, não é?
mas pronto, Aí eu, praticamente o Cremildo, inglês Cremildo, as somos minhas desculpas, semelhantes. estou agora a ver. Cremildo Ah, Chupong, um grande abraço, meu caro. isso, obrigado, presidente. Mas, pá, eu creio que estamos quites agora, uma vez que primeiro lhe chamei de professor, então, agora, professor, antes mesmo de sair, há uma questão que somos sempre tentados a colocar, ah, que é, ah, pelo menos quando nós falamos de Moçambique e Angola, somos tentados a falar de dois sistemas que ah, são, pelo menos, irmãos nessa questão da fraude, depois, embora bem feita a contextualização, com diferenças em termos de estrutura, que é a Frelimo e MPLA. Então, eu gostaria de poder ouvir, se não estiver a fazer uma provocação demais, o Venha. professor também fazer essa contextualização desta parceria, pelo menos para esses comportamentos disfuncionais desses dois sistemas e como é que eles, a partir dessa parceria, têm se fortalecido para esta grande engenharia da fraude. Meu caro jornalista e para quem nos acompanha, eu tenho tido a satisfação, nos últimos tempos, de participar em algumas conferências onde nós temos debatido o que se passa nos nossos países. Afinal de contas, o que é que se passa em Angola, em Moçambique, e eu quero trazer o debate fundamentalmente focado para a África Austral. O que é que existe entre Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zimbábue? O que é que nos associa? E aquilo que eu poderei afirmar aqui é que, de facto, o que nos associa e diferencia tem muito a ver com a percentagem, diria assim, da tomada do controle do Estado que os partidos que se encontram na governação fazem nos países a que nós pertencemos. E aqui a grande, diria, identidade, diria, de similitude entre o que se passa em Angola, o que se passa em Moçambique, nomeadamente, e o que se passa, por exemplo, no Zimbábue. São, diria, os países mais parecidos naquilo que é uma fotocópia sobre o Estado democrático e de direito e sobre também, necessariamente, a ação dos processos eleitorais dos nossos países. Há uma ligeira diferença entre os nossos três e a Namíbia, entre os nossos três e a África do Sul. Nestes nossos Estados, o poder judicial, a comunicação social estão totalmente tomados pelo partido que governa o país. Há um controle absoluto do Estado por parte do partido que governa. E este controle ocorreu porque as sociedades assim o permitiram, infelizmente. E isto faz com que tenhamos desafios muito idênticos, mas que não são impossíveis de nos vermos livres dos mesmos. Uma África do Sul tem uma Constituição muito mais democrática. E, apesar da experiência do apartheid para o ANC, é um país onde há uma certa pluralidade da comunicação social. Mas é, acima de tudo, um país onde o poder judicial não está tomado. E onde é possível o poder judicial instruir sobre o poder político. É possível o poder judicial levar para a cadeia um presidente da República que agrediu o direito e as leis. Em Angola, infelizmente, o poder judicial é absolutamente submisso, completamente submisso. E estas têm sido práticas que têm sido repetitivas. E, de facto, esta realidade nos distingue substantivamente. Vamos para a Namíbia, e a Namíbia tem uma situação um tanto distinta da África do Sul, mas uma governação com alguns equilíbrios de respeitabilidade, a independência dos poderes, alguma distância aos aspectos da prática da corrupção extrema, que é outra das características que nos traz Angola e Moçambique, muito em particular, estes dois países, com volumes diferenciados, é um facto, mas com aspectos de corrupção terríveis, a todos os níveis. E é interessante ver o quanto hoje em Moçambique, eu tenho acompanhado com alguma cautela, principalmente alguns ilustres professores, que dizem que houve uma razão eleitoral
que foi a partida para as manifestações, mas hoje há Doutor, uma rejeição presidente, por parte daquilo que é a sociedade ao modelo de governação e que se impõe necessariamente levar isto para um debate bem mais amplo, que encontre uma saída, diria, de direito, uma saída para esta crise de rejeição da sociedade ao seu sistema de governação. obrigado, Nós presidente. olhamos para Moçambique como nação. Presidente,